Você já parou para pensar como vai ser o seu último segundo de vida? Sabe aquele momento em que o seu cérebro desliga e ali já não tem mais volta? Pois é, irmãos, hoje eu vou contar aqui um testemunho desse homem aqui, ó. Ele experimentou a vida pós-morte. Sabe aquele momento em que a pessoa ela já morreu, não tem mais saída e de repente ela volta? Irmãos, o testemunho hoje está muito forte. Deixa eu te contar só um detalhe aqui. Esse homem, ele era médico, ele sabia de tudo o que acontece no corpo quando a pessoa está sofrendo um ataque cardíaco. Mas o que ele não esperava é que iria acontecer uma coisa surpreendente. Então, eu vou te contar aqui daqui a pouco esse testemunho e eu estou muito feliz porque muitas pessoas estão deixando os comentários dizendo que esses últimos testemunhos que eu coloquei, eles marcaram a vida delas. Irmãos, eu também estou sendo impactado porque à medida em que eu pesquiso esses testemunhos, eu sou muito edificado e eu estou trazendo aqui para vocês. Eu quero trazer vários a cada semana, sempre muito edificantes, sempre aqueles assim que vão mexer com você. Sabe aquele que você não consegue parar de pensar naquilo? É esse tipo de testemunho que eu quero trazer para você ver o quanto Deus é poderoso e maravilhoso e que milagres ainda são reais. Amém? Você vai ficar impressionado com os detalhes que eu vou contar aqui. Então, antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer do lado para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Todo dia eu faço a oração da manhã e a oração da noite. Eu quero muito que você esteja na minha lista de oração, tá bom? Venha crescer espiritualmente junto com a gente todos os dias. Glória a Deus, vamos lá. O testemunho começa assim. O meu nome é Dr. Cian Taylor. Eu sou médico e chefe do Departamento de Medicina Interna. E no ano de 2008, eu morri literalmente. Antes de contar a minha história, eu preciso que você entenda uma coisa muito séria. Isso aqui não é só a minha palavra. Muitas vezes, quando a gente ouve uma história de milagre, algumas pessoas pensam que isso é coisa de gente simples, sem muito estudo ou com uma visão só religiosa. Mas o que aconteceu comigo foi testemunhado por uma equipe de profissionais muito competentes. Um professor de medicina de emergência, um médico consultor sênior, um dos mais experientes, um nefrologista, que é um especialista em rins, um pediatra, um paramédico. Ou seja, gente que assim como eu vive pela ciência, pelos fatos. E um deles me disse depois, olha, eu sou um cientista, um humanista, eu não sigo nenhuma fé. E eu não estou tentando aumentar a história, mas o que eu vi com os meus próprios olhos até hoje eu não consigo explicar. Um outro médico era da religião hindu, outro se declarava não religioso, e o que eles viram foi muito além da ciência e da religião que eles tinham. Por isso, quando perguntam se foi um milagre, a resposta deles é sempre a mesma. Não existe outra forma de explicar isso. Por isso podemos dizer com toda a certeza do mundo, o que nós vimos foi um grande milagre. Agora que você já sabe disso, deixa eu voltar para o começo de tudo. A minha vida era muito boa, sabe? Eu e a minha esposa, a Sara, nós temos um relacionamento que eu considero um presente de Deus. Nós somos de verdade o melhor amigo um do outro. E naquela época, em 2008, o nosso filho Michael tinha 10 anos de idade. A Sara também é médica, ela trabalha no pronto-socorro. Nós dois lidamos com a morte todos os dias, e isso nos uniu ainda mais. A base de tudo pra gente sempre foi aquele tempo em que passávamos juntos logo pela manhã, lendo a Bíblia e orando antes do dia começar. Era o nosso porto seguro, mas mal eu sabia que em pouco tempo esse porto seguro seria a única coisa em que a minha família poderia se agarrar. E tudo começou num dia que parecia completamente normal. Era 24 de outubro de 2008. Eu estava voltando de uma clínica de diabetes em Springfield, uma viagem de 400 quilômetros. Eu comecei a dirigir por volta das 9h30 da manhã. Não demorou muito e eu comecei a sentir um desconforto no peito. Não era uma dor forte, mas uma pressão, um aperto meio estranho, sabe? E como médico, a primeira coisa que a gente faz é tentar achar uma explicação lógica e simples. Ah, deve ser alguma coisa que eu comi. E então eu continuei dirigindo. Comigo no carro estava uma estagiária, uma médica recém-formada no seu primeiro emprego. Eu já tinha dirigido quase 350 quilômetros quando eu comecei a sentir um enjoo muito, mas muito forte. A sensação piorou tanto que eu precisei parar o carro na beira da estrada. Foi a primeira vez que eu admiti para alguém que alguma coisa estava errada.
Eu me virei para ela e disse: eu estou com um desconforto aqui no meu peito. Eu não sei o que é, mas está começando a doer muito. E ela me contou depois que o sangue dela gelou na hora. Ela ficou pálida. Imagina só a cena, uma médica novata, no meio do nada, com o chefe dela dizendo que pode estar com problema no coração. Eu tentei manter a calma, eu pedi para ela: você pode checar o meu pulso? Era a única coisa que a gente podia fazer ali. Ela checou e parecia normal, mas o meu instinto de médico me dizia que era algo muito mais sério. Então eu saí do carro e eu liguei para Sarah. Sarah, eu estou com desconforto no peito, eu não estou me sentindo bem, eu disse. E ela, como médica, já fez as perguntas certas. É dor que você está sentindo? Você acha que consegue dirigir até o hospital? E eu disse que sim, que achava que dava para chegar. O plano era ir direto para o nosso hospital em Green Valley. Eu voltei então para o carro e comecei a dirigir em direção a uma cidadezinha chamada Oak Ridge. Mas enquanto eu dirigia, eu senti uma certeza muito forte no meu coração. Uma voz bem clara me dizendo que eu precisava parar na clínica de lá. Então eu cheguei no posto de saúde de Oak Ridge por volta de 1 da tarde. Só que para complicar as coisas, o médico tinha saído para almoçar. Eu expliquei para a recepcionista e para a enfermeira quem eu era e eu pedi para fazer um eletrocardiograma. Elas foram muito atenciosas, fizeram o exame e então aconteceu uma coisa bem incomum. Elas me entregaram o resultado. Como o médico não estava lá, elas me deram o papel porque eu era ao mesmo tempo o médico e o paciente. E quando eu olhei para aquele papel, o meu mundo desabou. Eu vi o que nós, médicos, chamamos de elevação do segmento ST. Em palavras mais simples, aquilo significava que eu estava tendo um infarto na parede de baixo do meu coração. O choque foi gigantesco. Eu estava olhando para o meu próprio diagnóstico de ataque cardíaco e eu disse em alta voz: meu Deus, eu estou tendo ataque cardíaco. O medo tomou conta de mim. Aquele não era o exame de um paciente qualquer, era o meu exame. A dor no peito naquele momento aumentou de uma forma brutal. Eu pedi para que chamassem um médico. Quando ele chegou, ele tentou me acalmar. Olha, você só tem 39 anos, não pode ser um ataque cardíaco. Provavelmente é só uma má digestão. Eu sabia que ele estava tentando me tranquilizar, mas a dor era real, era esmagadora. E ele então me levou para a sala ao lado para fazer outro exame. E essa sala era a sala de reanimação. Ao lado da cama, eu vi o carrinho de emergência e em cima dele o desfibrilador. Eu deitei ali, sentindo uma dor terrível, enquanto eles me conectavam ao monitor. Então me deram morfina, mas não fez efeito nenhum. A dor só piorava. E foi nesse momento que a Sarah, preocupada por não ter mais notícias, ligou de volta. Eu atendi e tentei falar a verdade para ela. Sarah, eu estou no centro de saúde de Oak Ridge. Eu fiz um eletrocardiograma agora e eu vou te falar uma coisa, mas tenha calma. Eu estou tendo um ataque cardíaco nesse exato momento. Eu até tentei parecer forte e eu disse para ela não se preocupar, que uma ambulância já ia me levar. E enquanto eu estava deitado naquela cama, eu olhei para o monitor cardíaco. Eu vi a minha frequência cardíaca subir, a minha pressão arterial subir e o meu último pensamento consciente foi: isso não é nada bom. Depois disso, tudo ficou escuro. O que aconteceu em seguida, eu só sei porque, pela graça de Deus, eu sobrevivi para poder ouvir os relatos. Me disseram que eu tive uma convulsão muito forte e logo em seguida o meu coração parou. Eu estava em parada cardíaca. A equipe da clínica, junto com a minha estagiária, começou a massagem cardíaca na mesma hora e já me conectou ao desfibrilador. O registro do aparelho, que eu guardo até hoje como uma prova do que Deus fez, conta uma história de desespero. O primeiro choque foi dado a 1h44 da tarde. Depois, o segundo a 1h46. Entre cada choque, eram 2 minutos de massagem cardíaca sem parar. Mas o meu coração simplesmente não respondia. Um dos paramédicos que chegou depois me falou: geralmente, se a pessoa vai voltar, ela volta logo depois dos primeiros choques, mas com você nada acontecia. E então veio o terceiro choque, o quarto. A frustração dentro daquela sala era gigante. Eles me contaram que era como se estivessem gritando com o meu coração: vamos, vamos, reage!
E então veio o quinto choque, o sexto, o sétimo. Enquanto isso, a minha esposa Sarah estava a caminho, no carro com o meu colega, o Dr. Ben Carten. Ela me contou que ouvia as notícias pelo telefone e a cada palavra era como uma facada no coração dela. Ela ouvia o Dr. Carter tentando guiar a equipe à distância e a resposta era sempre a mesma. Nós estamos tentando de novo e de novo, mas não estamos tendo sucesso. E então veio o oitavo choque, o nono, o décimo. A Sarah me disse que o pensamento que assombrava ela dentro daquele carro era esse: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou contar para o meu filho que ele perdeu o pai? E então veio o 11º choque, 12º. 13 choques foram dados ao longo de 48 minutos. E então o pior aconteceu. A máquina analisou o meu ritmo cardíaco de novo e não recomendou mais nenhum choque. O meu coração tinha passado de uma arritmia para uma linha reta, a sistolia, silêncio total no monitor, morte clínica. Foi nesse exato momento que o Dr. Steve Baker, um médico sênior experiente, chegou. Ele me confessou depois com uma sinceridade total: olha, eu fui o mais descrente que você possa imaginar. Eu disse para o Dr. Carter no telefone: isso é perda de tempo. Quando eu chegar lá, ele vai estar morto ou vivo e a minha presença não vai fazer a menor diferença. Eu acho que ele vai estar morto. E quando ele entrou na sala, ele viu que o seu pior palpite estava certo. Ele descreveu a cena como algo saído de um filme de terror. Havia uma tensão enorme no ar, um corpo totalmente sem vida e um monitor que mostrava uma linha reta. Era um cadáver com certeza. E enquanto a ciência decretava o meu fim, uma batalha espiritual começava. A Sarah, no carro, em completo desespero, ligou para o pai dela, que morava lá na Índia. Quando ela disse, chorando, que estava indo buscar o meu corpo, ele gritou do outro lado da linha. E então, no meio da sua própria dor, ele disse a ela as palavras que mudariam tudo a partir dali. Ele falou para ela o seguinte: não se preocupe, minha filha, Deus está no controle de todas as situações. Ele falou aqui ao meu coração que é para você orar. Quando você chegar lá, vá e ore. E lá na clínica, o Dr. Baker se preparava para o procedimento final. Ele me disse que anunciou para todas as pessoas na sala: o Cian está morto. Mas uma das médicas mais jovens, sabendo que a Sarah estava chegando, ela fez o pedido: a esposa dele está vindo, nós podemos esperar até ela chegar? Eles concordaram em fazer mais 2 ciclos de massagem, como um gesto de respeito, e então parar de vez. E foi nesse momento, quando a ciência já tinha desistido completamente, que a minha esposa entrou naquela sala. Ela me descreveu a cena com uma dor que eu ainda não consigo sentir nas palavras dela. Eu estava deitado, muito branco e com o corpo muito gelado, um corpo sem vida. O Dr. Baker segurou a mão dela e disse: Sarah, eu sinto muito, mas o Cian se foi. Você pode ir se despedir dele. Ela foi então até mim, segurou a minha mão que, segundo ela, estava gelada como a morte. Naquele ponto, meu corpo já não tinha mais vida há 1 hora e 20 minutos. O tempo para aquela chance de recuperação, mesmo que milagrosa, segundo a medicina, já tinha se esgotado de forma irreversível. E o coração dela se partiu. Ela pensou: eu perdi o meu melhor amigo. Mas então, no meio daquela dor insuportável, daquela falta de esperança, de repente ela se lembrou das palavras do seu pai. E aquilo ecoou na sua mente: vá, minha filha, e quando você chegar lá, ore. Ela então se ajoelhou ali mesmo, ao lado do corpo. Em meio às lágrimas, com uma fé que ela mesma nem sabia que tinha, ela simplesmente orou. Ela disse: Deus, ele só tem 39 anos, eu tenho 38, nós temos um filho de 10 anos. Pai, eu preciso de um milagre agora. E os médicos me contaram depois que o silêncio na sala era total, quebrado apenas pelo som contínuo e monótono do monitor que indicava a linha reta. Eles estavam parados de forma muito respeitosa, esperando que ela terminasse para que pudessem, enfim, desligar os aparelhos. Para eles, era apenas um procedimento de compaixão, dar à esposa um último momento.
Ninguém esperava absolutamente nada. E foi nesse silêncio de túmulo que um dos paramédicos ouviu um som que não deveria estar ali. Um suspiro fraco, quase imperceptível, que saiu do meu peito. Ele contou que se virou para o Dr. Baker com os olhos arregalados, como quem pergunta: "Você ouviu isso?" E quase que simultaneamente, antes que alguém pudesse processar o que era aquele som, o monitor cardíaco, que estava mudo e reto, emitiu um único bip, e depois outro, e mais outro, e a Sarah me disse que por um segundo ela achou que estava imaginando, que a dor era tão grande que a mente dela estava criando sons para confortá-la. Ela então olhou para cima, para os rostos chocados dos médicos, e só então percebeu que não era uma alucinação, o som era real. Aquele bip era o som da vida voltando. A confusão então tomou conta da sala, mas era uma confusão de esperança, e alguém então gritou: "Ele está de volta, ele tem pulso!" E eles pediram que a Sarah se afastasse, e de repente, o corpo que antes era tratado como um cadáver voltou a ser um paciente em estado crítico. O monitor agora mostrava um ritmo cardíaco caótico, mas era um ritmo. Estava vivo. A ciência que minutos antes tinha assinado meu atestado de óbito, agora corria desesperadamente para me manter vivo. A sala explodiu em atividade, e depois o Dr. Baker me disse: "Cia, a luta estava longe de acabar. O seu coração batia, mas de uma forma totalmente descontrolada." E ele então começou a me dar doses enormes de adrenalina naquele momento. Uma espuma rosa saía pelo tubo na minha garganta. Então eles me colocaram numa ambulância e me levaram para o hospital de Green Valley. Meus amigos e colegas que tinham vindo para se despedir formaram uma espécie de corredor de honra. Ninguém acreditava que eu sobreviveria à viagem. E o meu filho, Michael, com a sabedoria de uma criança de 10 anos, disse algo à mãe dele que ela nunca mais esqueceu: "Mãe, não se preocupe, Deus vai juntar as peças de novo. Ele pode consertar qualquer coisa." E o plano era me transferir para um hospital maior na capital City, mas Deus tinha outros planos. Uma tempestade de granito impediu o voo. A única opção era um medicamento muito arriscado para dissolver coágulos. O Dr. Baker foi honesto com a Sarah e ele disse: "Isso provavelmente vai matá-lo, mas é a nossa única chance." E então a Sarah, com uma fé que nasceu no meio do fogo, respondeu para ele: "Deus já fez um milagre. Eu acredito que o meu esposo vai viver. Vamos em frente." E então eles me deram medicamento e o meu coração se fortaleceu. Quando eu finalmente cheguei na capital City, os exames mostravam um quadro terrível. Eu estava em coma. Os meus rins tinham parado completamente. Meu fígado estava gravemente ferido. E depois de tanto tempo sem oxigênio, mais de 1 hora e 20 minutos clinicamente morto, a expectativa médica era só uma: morte cerebral. Eu deveria ser um vegetal para o resto da vida. Foi então que a mão de Deus se tornou ainda mais específica. A Sarah me contou que recebeu uma ligação da tia dela, lá da Índia. Uma mulher que estava orando por mim teve uma visão e mandou um recado: "Diga a Sarah que esta noite, antes dela dormir, o Cia vai abrir os olhos." A Sarah olhou para mim, ligado a todas aquelas máquinas, um corpo completamente parado, e mesmo assim, ela acreditou. Naquela noite, a doutora Christine, uma colega pediatra, estava me visitando, e ela me contou depois: "Cia, eu comecei a conversar com você sobre coisas normais, como o tempo, como se você estivesse me ouvindo. E de repente, ela viu as minhas pálpebras tremerem. Ela se inclinou e perguntou: "Cia, você está aí?" E elas tremeram de novo. "Cia, se você está aí, aperte a minha mão." Aparentemente, eu apertei a mão dela. Então ela disse em voz alta, com o coração na boca: "Se você pode me ouvir, abra os seus olhos." E a Sarah me contou que por um instante eu abri os meus olhos. A palavra profética daquela mulher da Índia tinha se cumprido. E nos dias seguintes eu comecei a me mover, e na quarta-feira eles tiraram o tubo da minha garganta. A primeira coisa que eu me lembro com clareza é de abrir os olhos na UTI, olhar ao redor e perguntar: "O que eu estou fazendo aqui?" A enfermeira veio até mim e eu, o paciente que deveria estar com morte cerebral, perguntei:
Eu posso ver o meu eletrocardiograma e a minha gasometria arterial? Ela me contou que quase desmaiou de choque. O meu cérebro estava 100% normal. Do ponto de vista médico, isso era impossível. Os meus colegas não conseguiam acreditar. O Dr. Baker, o mesmo que declarou a minha morte, ele me disse depois: Cian, o fato de você estar consciente já era impressionante, mas o fato de você estar falando com a sua personalidade intacta, isso sim é um grande milagre. Eu recebi alta no 13º dia. Em menos de 2 meses, eu estava de volta ao trabalho, chefiando o departamento de medicina. Eu já contei essa história em congressos médicos pelo mundo, mostrando os registros, os exames, e a sala sempre fica em um silêncio total, porque ninguém nunca ouviu nada parecido. Até hoje, a ciência não consegue explicar. E muitas pessoas, quando escutam os meus relatos, quando eu conto essa minha história, elas me perguntam: Doutor, o que você viu durante todo esse tempo? O que aconteceu naquela 1h20 em que você esteve morto? E a minha resposta honesta é essa: eu não me lembro de nada. Não houve um túnel de luz, não ouvi vozes de anjos, eu não revi a minha vida. Para mim foi um silêncio, uma escuridão total. E hoje eu entendo que isso teve um propósito. O milagre de Deus não foi uma visão que Ele me deu para guardar só para mim. O milagre foi o que aconteceu aqui, na Terra. Foi o que os médicos viram, o que o monitor registrou e o que a ciência não pôde explicar. A prova de Deus não estava no que Ele me mostrou do outro lado, mas o que Ele fez no meu corpo, para que todos pudessem ver. E eu, como médico, eu tive o privilégio de poder juntar todas as peças, coletar todas as provas e mostrar ao mundo o que Deus fez na minha vida. Toda vez que a minha esposa pensa nisso, ela se emociona muito porque Deus respondeu à oração dela, mesmo quando a fé dela era pequena. E ela sempre diz: a vida continua difícil com seus desafios, mas nós, como família, escolhemos viver para Deus. E sabe uma coisa que mudou para sempre na minha profissão? É que eu, sendo médico, eu sei lidar com a vida e a morte porque isso faz parte da minha rotina. Mas antes, eu via um paciente e eu focava no diagnóstico, nos exames, na solução clínica. Hoje, quando eu entro num quarto de hospital, eu vejo a pessoa. Eu lembro daquele dia deitado naquela maca sem vida e eu sei o que é ser o corpo na cama, enquanto outros decidem o seu destino. Isso me tornou um médico melhor, mais humano, porque eu estive do outro lado. E na minha vida pessoal, as mudanças foram nos pequenos detalhes. Antes, a nossa oração de manhã era um hábito importante. Hoje é uma celebração. Cada café da manhã com a minha família não é apenas uma refeição, é uma que eu não deveria ter. Quando meu filho me conta sobre o seu dia, eu paro tudo para ouvir, porque eu me lembro do pensamento da minha esposa no carro. Como eu vou contar ao meu filho que ele perdeu o seu pai? E hoje eu estou aqui para dizer: eu não fui perdido, eu estou aqui. Cada momento simples se tornou a prova real do milagre. E essa é a minha mensagem para você hoje. A mim me foi dada uma segunda chance. E eu peço que você pense no que você está fazendo com a sua vida. A decisão mais importante que você pode tomar é sobre onde você vai passar a sua eternidade. E eu peço humildemente: escolha a vida. Escolha a vida com Deus, porque existe uma eternidade e eu quero que todos vocês estejam no céu com Ele. E Jesus mesmo disse: eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior, eu contei esse testemunho agora e eu acredito que vocês foram muito impactados porque eu gostei demais. Olha, mexeu muito comigo, irmãos, enquanto eu traduzia do inglês para o português. E agora eu peço que vocês compartilhem, porque é tão importante, né, irmãos, compartilharmos mensagens edificantes que vão melhorar o dia das pessoas, trazer mais fé, esperança. Então agora eu conto com você para enviar para os grupos de WhatsApp, enviar para as pessoas que você ama, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela também, 2 testemunhos. Olha, eles são muito fortes. Eu quero muito que você assista eles. Então não deixe de assistir e eu vou deixar também no comentário fixado aqui embaixo do vídeo o link para todos os outros testemunhos que eu já contei aqui no meu canal, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.